Fala galera, tudo bem? Sou Ted Martins, sou líder do movimento São Paulo Conservador. Estamos de volta aqui no nosso canal do YouTube, Ted Martins. Passei alguns dias ausente por razões pessoais e agora estamos de volta para semanalmente fazer vídeo para vocês, estar informado de tudo que acontece sobre a política do Brasil, por que não falar do mundo. Vide essa globalização cada vez mais presente na nossa vida, é natural de que tudo que aconteça lá fora impacte dentro do nosso país e tudo que acontece no nosso país impacta no mundo e principalmente quem vive aqui dentro do Brasil. Gente, o assunto é sério que eu gostaria de falar com vocês. Todos nessas últimas semanas acompanharam as decisões do STF. Censura jornalista, mandato de busca e apreensão em casa de general, em casa de senhores, em casa de civis que não mataram, que não roubaram, que não cometeram nenhum crime. É uma situação muito complicada que deixou não somente cidadãos, mas a própria mídia convencional atônita. E uma situação atípica, a qual somente nos governos totalitários e autoritários é possível de acontecer. Naturalmente, o povo, diante de uma situação como essa, recorre às soluções. E agora? A gente recorre ao Bolsonaro? A gente recorre ao Senado? A gente recorre aos militares? Todo mundo, neste momento, procura uma solução, procura uma resposta para que isso cesse imediatamente. Vale lembrar que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli ignoraram a decisão de arquivar esses inquéritos, que foi uma decisão vinda da própria Procuradoria-Geral da República na pessoa da Raquel Dodge. Então, gente, a gente precisa falar sobre isso, é uma situação atípica, a qual a censura pode ser instalada no Brasil através do STF. E isso nos faz recordar a velha frase de Rui Barbosa: a pior ditadura é a do judiciário, dela não há quem possa escapar. Mas dito isso, pessoal, e agora quem recorreu? O Bolsonaro? O Senado? A Câmara? Os militares? Quem pode parar? O STF. Decisões que têm envergonhado o Brasil afora. O que o STF fez já é notícia no mundo. Já saiu do Washington Post, já saiu em outras grandes mídias internacionais. E apesar da mídia estar falando somente da censura à revista e ao portal Cruzoé e Antagonista, também cidadãos civis estão sofrendo com essa censura. É inadmissível amanhecer com a polícia na sua porta sem que você não tenha matado, roubado ou tirado a vida de ninguém. Então, pessoal, o coro mais forte desse momento é a hashtag Um Cabo, Dois Soldados. E vamos refletir um pouco sobre isso. Em 1964, foi declarada vacância ao cargo da presidência da República no dia 31 de março. Até então, ocorreram diversos movimentos civis, e nenhum com a participação militar. Então, quando Ranieri Mazzilli assumiu a presidência do Brasil de forma interina, no dia 1º de abril de 1964, a clara intenção seria de convocação para eleições civis. Portanto, através de uma manobra, os militares, naquele momento, vislumbraram a possibilidade de chegar ao poder para manter a ordem. Então, no dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional elegeu Humberto de Alencar Castelo Branco para a presidência da República do Brasil. O pacto até então, o acordo, era para que no ano de 1965, Castelo Branco entregasse o poder aos civis. Então tinha, para concorrer em 1965, Juscelino Kubitschek, que até então era senador e votou favorável a Castelo Branco. Tinha Adhemar de Barros, tinha Carlos Lacerda, que era o principal nome para assumir a cadeira da presidência da República do Brasil. Mas tudo isso acabou indo por água abaixo, quando Castelo Branco estendeu seu mandato até 1967. Então, mesmo
Castelo Branco querendo entregar os civis, ele foi impedido por uma ala mais radical que não aceitavam entregar o poder aos civis. Então, em 1967, Castelo Branco entregou o poder, logo depois morreu de forma muito suspeita, e Costa e Silva assumiu a presidência da República. Os militares, eles eram conservadores, os militares, eles salvaram realmente o Brasil do comunismo. Isso é algo que precisa ser discorrido. Por quê? Vale ressaltar, os militares, eles vêm de uma linhagem kantiana, positivista, materialista, baseada na tecnocracia como método de governo. Os militares, eles não têm uma visão política a qual seja possível o debate para a tomada de decisões. Para os militares, tudo se resolve na técnica. E por isso eles têm essa metodologia desde a fundação da República. Não à toa na nossa República você vê uma frase positivista claríssima: ordem e progresso. Isso excluindo o debate político. Aliado a isso, vale ressaltar uma frase que poucas pessoas se lembram que foi dito pelo Castelo Branco na sua posse: nós derrotaremos a direita reacionária do Brasil. Como poderiam os militares ser conservadores se tinham como objetivo derrotar a direita reacionária do Brasil? Também algo muito sério aconteceu no período militar. Enquanto os militares eram atraídos pelos terroristas da guerrilha armada, estavam dentro das universidades, das redações de jornais e dentro da própria igreja, milhares de infiltrados, fazendo a cabeça de milhões de pessoas. Pessoas que hoje são muito influentes nas universidades e nas mídias convencionais. Portanto, os militares erraram. Fizeram certo em combater os terroristas para manter a ordem? Sim, afinal de contas, eles estavam explodindo bombas em quartel, explodindo bombas em consulado, sequestraram um diplomata norte-americano. Então havia uma necessidade, sim, do combate à guerrilha armada para a manutenção da ordem. Mas esquecer das redações, esquecer, ignorar as universidades foi um erro fatal que o Brasil paga até hoje. Não obstante a isso, os militares em 1979 anistiaram os comunistas, dando-lhe liberdade para agir livremente. E para consolidar o grande erro, eles entregaram o poder na mão daqueles que outrora eram seus algozes, eram seus inimigos. E mesmo na tentativa, lá em 1979, de um acordo de paz, uma parte cumpriu, os militares não tocaram mais no assunto. Mas os comunistas até hoje utilizam desse discurso para se vitimizar, ganham grandes fortunas com o discurso vitimista. E através disso atraem milhões e milhões de brasileiros para a ignorância e para a mentira. Então, gente, hoje o STF está numa situação realmente muito difícil? Sim. Transmite confiança para a população? Não transmite confiança para a população. E quem deve fazer isso hoje? São os militares? Não. Para isso, nós elegemos parlamentares para o Senado Federal, que é a única instituição capaz de parar qualquer atitude arbitrária do STF. Então, se você quer mudança para o Brasil, cobre os seus senadores. Exija que seja aberta a CPI da Lava Toga. Cobre um posicionamento dele, cobre a fiscalização dele e, principalmente, venha conosco para as ruas no dia 28/4 e no dia 26/5 nós estaremos nas ruas para que a gente possa lutar pela liberdade de expressão, pelos direitos individuais e contra a coerção do Estado, que é nociva e prejudicial à nossa democracia. Então, por que intervenção se o poder está nas suas mãos? Nós não podemos cometer o mesmo erro. Os militares tiveram o seu mérito, é óbvio que tiveram o seu mérito, mas eles cometeram erros que até hoje nós pagamos por esse erro. Eles cometeram erro que vai durar por pelo menos 50 anos para ser corrigido. Hoje os nossos estudantes, na sua grande maioria, não sabem ler, não sabem escrever. Hoje, pessoas saem do curso superior como verdadeiro analfabeto funcional. Sabe tudo sobre militância política, sabe tudo sobre direito e pouco conhecedores dos seus deveres. E isso se deve ao período o qual os militares estiveram no poder e ignoraram o processo político
em nome da tecnocracia. Tecnocracia essa que favoreceu diretamente a uma filosofia humanista, materialista, que reduz o conhecimento à militância do seu bel prazer. Gente, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, lasca aí o dedinho no sininho para que você receba as notificações e fique por dentro de tudo que acontece na política do Brasil e do mundo. Eu sou Ted Martins e aguardo você no próximo vídeo para que juntos nós possamos pensar. Obrigado, estamos juntos e até a próxima. Valeu, galera!